Meus irmãos, vamos dar continuidade à exposição de Tiago. Portanto, abra lá a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, e agora nós estamos dando continuidade no texto, versículos 13 até o versículo 18 será o texto da nossa meditação nesta noite. Tiago capítulo 1, de 13 a 18. Mesmo sentados, vamos proceder então à leitura do texto. Versículo 13 vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, porque entendemos que esse é o meio do qual o Senhor usa para nos abençoar. E agora, Senhor, após fazer a leitura da Tua palavra, clamamos no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale a cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ensine. Traga, ó Deus, uma palavra que possa exortar os nossos corações, que possa confortar também as nossas almas, de maneira que possamos sair daqui edificados, ó Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas não conseguem discernir provações de tentações. Muitos misturam tanto a provação quanto a tentação. O que são provações? O que é a tentação? Provação são testes, muitas vezes enviados por Deus para nos trazer amadurecimento. Deus, por muitas vezes, nos leva a uma situação de prova para provar o nosso coração, não para conhecer o nosso coração, mas para desnudar o nosso coração, e nós então crescemos com as provações, com as lutas que muitas vezes vêm sobre nós. A grande verdade é que o próprio Jó, depois de passar por um tempo de provação, a gente percebe que no capítulo 42 de Jó, ele foi abençoado por Deus, porque ele chegou ao ponto de dizer, ainda na provação, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Portanto, aquela provação toda que Jó estava passando, trouxe um amadurecimento à vida daquele homem. Agora, a tentação já é diferente. A tentação são situações que vêm sobre as nossas vidas, são armadilhas que vêm sobre as nossas vidas para nos derrubar, para nos desencaminhar da presença de Deus. Portanto, há uma grande diferença. Provação, ela nos traz amadurecimento, crescimento, maturidade espiritual.
Tentação não, são armadilhas que muitas vezes vêm sobre nós para nos derrubar da presença do Senhor. Quando Deus nos prova, é para nos testar e nos fazer herdar as bênçãos que Ele tem preparado sobre nós. Versículo 12 diz exatamente isso. Ele diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a aprovação tem essa ideia de nos passarmos por ela, ser aprovados e Deus nos abençoar. A tentação é para nos derrubar. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Tiago é meio-irmão de Jesus, ele escreve esse texto para alguns irmãos que estavam fora da sua terra natal. Alguns irmãos que converteram ao cristianismo estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos, e esses irmãos eram novos na fé, e por serem novos na fé, eles precisavam ser exortados por Tiago. Tiago então escreve essa carta, e no texto que nós acabamos de ler, Tiago agora vai tratar sobre tentações. Uma vez que ele já tratou sobre provações, agora ele quer tratar sobre tentações. E aqui ele vai nos trazer alguns ensinos que vão nos ajudar a lidar de forma sábia com as tentações. Quais são então as lições que Tiago quer trazer sobre nós a respeito das tentações? A primeira lição que Tiago quer trazer sobre a vida da igreja, sobre a vida daquele povo, mas também sobre as nossas vidas, é a seguinte: a tentação, ela não brota do coração de Deus, mas no coração do homem. Às vezes as pessoas passam por algumas situações e acham que foi Deus quem enviou aquilo. A gente costuma ver as pessoas dizendo: não, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Então a gente, se está passando por alguma coisa, veio de Deus. Irmãos, nem tudo vem de Deus. Tentação não vem de Deus. Tentação não é culpa de Deus. Deus não envia tentações sobre nós. O texto deixa isso bem claro quando ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tem nenhuma intenção de te tirar do caminho. O projeto de Deus jamais foi esse, de tirar você da caminhada com Ele. Por isso Tiago é enfático quando ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Aí ele vai dar a razão, por que nós não podemos pôr culpa em Deus a respeito das tentações das quais muitos de nós sofremos. Ele diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago vai dizer que Deus é absolutamente santo para ser tentado. Ninguém pode induzir o nosso Deus ao erro, e nosso Deus é absolutamente amoroso e jamais vai nos induzir a errar. É isso que Tiago está querendo trazer. Deus nos prova como provou Abraão, mas jamais vai nos tentar para nós desencaminharmos. Um exemplo simples: fazer uma prova no colégio é uma bênção, colar é uma tentação. A tentação, portanto, ela nasce no coração do homem, não de Deus. Se você olhar nos versículos 14 a 15, Tiago vai mostrar exatamente isso, que as tentações, elas são frutos dos nossos corações. Ele diz que 4 estágios está aqui dentro dos nossos corações até nós caímos à tentação. Quais são esses estágios? Ele diz primeiro, no versículo 14 em diante, que ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Qual que é o primeiro estágio aqui? A cobiça. O que é cobiça? É a tentativa de satisfazer um desejo nosso e que está fora da vontade de Deus. Isso é cobiça. É satisfazer o nosso ego, satisfazer o nosso eu, e muitas vezes quando nós queremos satisfazer o nosso ego, isso é cobiça, e esse desejo de satisfazer o nosso ego, ele está fora da vontade de Deus. Muitas vezes nós cobiçamos,
E devemos então, irmãos, controlar os nossos desejos e não ser controlados por eles. O grande problema é que nós caímos em tentação quando nós somos controlados pelos nossos desejos. Então Tiago vai nos mostrar que nós cobiçamos, nós desejamos. Então o pecado já começa aí. O pecado começa no momento em que as pessoas começam a cobiçar algo que não está dentro da vontade de Deus, pelo contrário, está fora da vontade de Deus. Por muitas vezes nós cobiçamos algo que Deus reprova. Quantas vezes os homens, muitas vezes olham para uma mulher que não é a sua e começa a elogiá-la, a cobiçá-la. Isso não faz parte do desejo de Deus. E aí inicia o pecado, ele cobiça aquela mulher. E a segunda fase então, o segundo estágio da tentação é ser seduzido por aquilo que ele cobiçou. E ele diz no versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O homem, irmãos, quando ele cobiça, ele passa agora para um segundo estágio, ele é seduzido, ele é atraído, e muitas vezes, irmãos, nós somos enganados pelos nossos prazeres. Depois então de ser seduzido, Tiago vai tratar aqui uma outra situação, um outro estágio do pecado. Ele fala aqui no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí ele vai falar desse terceiro pecado, ou desse terceiro estágio, é que depois de sermos seduzidos, nós geramos o pecado. Primeiro nós cobiçamos, depois somos atraídos, depois nós praticamos o pecado. Foi assim com Davi. Quando Davi estava passeando no palácio, em vez de ter ido para a guerra, ele passeando para o palácio, ele olha para Batseba, e ali quando ele olha para Batseba, o que acontece? Ele cobiça aquela mulher. Depois de cobiçar aquela mulher, ele é seduzido por aquela mulher, ele é atraído por aquela mulher, de maneira que ele fica cego, ele não consegue mais caminhar com Deus, ele não consegue entender que a vida dele deveria ser uma vida de santidade. Ele estava no lugar errado, ele deveria estar na guerra, mas ele estava no palácio, cobiçando e sendo seduzido. O primeiro olhar é difícil, é praticamente impossível de você evitá-lo, mas o segundo olhar era possível que Davi evitasse. Aí Davi, depois de cobiçando, depois de sendo seduzido, e aí ele pratica o pecado, ele gera o pecado. A ideia aqui é como uma gravidez, ela se inicia ali no ato sexual, e depois vai começando a mulher gerando aquela criança, de repente ela tem aquela criança. É exatamente isso que acontece conosco em relação ao pecado. Nós, irmãos, muitas vezes trabalhamos o pecado em nossos corações, e quando pensar que não, nós nos geramos. E aí o quarto e último estágio da tentação é morte. O texto diz que depois de concebido, dá a luz ao pecado, versículo 5, o pecado uma vez consumado gera a morte. O próprio Paulo vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Será que Paulo está falando aqui de uma morte física, de uma morte corporal? Não, irmãos, Paulo está falando de uma morte pior ainda do que a morte física, a morte espiritual, a morte que nos leva à distância da presença de Deus. Muita gente está distante de Deus porque já morreram espiritualmente. O texto deixa isso claro. Quantas pessoas cobiçaram, foram atraídas pelo pecado, e aí cometeram o pecado, e agora estão distantes de Deus, porque o pecado gera a morte na vida do povo de Deus. O pecado nos cega espiritualmente, irmãos, não nos deixa contemplar a grandeza, a santidade de Deus, não nos permite muitas vezes entender que aquilo que está sendo praticado está fora do propósito de Deus, e que Deus se ira a respeito daquilo. Quando o pecado é gerado, irmãos, muitas vezes nós queremos, e até fazemos isso, nós tentamos até usar a própria Bíblia
para justificar o nosso erro. Nós, por muitas vezes, quando pecamos também, nós não queremos, muitas vezes, assumir a nossa culpa, que é o caso de Adão e Eva, quando o próprio Deus chega ali na virada da tarde, visitando-os, e Deus os pergunta a eles: onde vocês estão? E eles dizem: nós estávamos escondidos, porque tivemos vergonha, estamos nus. Aí o Senhor pergunta: mas quem ensinou isso a vocês? Vocês comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, do qual eu havia dito que vocês não deveriam comer. E aí Adão, irmãos, olhando para a pessoa do Senhor, não querendo assumir a culpa, ele culpa a sua esposa, ele diz: a mulher que tu me deste. E Eva, por sua vez, diante daquela situação, não querendo assumir o seu erro, porque o pecado nos faz desse jeito, nos faz acovardar na presença de Deus. E aí Eva diz: a serpente, ela me enganou. Mas nenhum dos dois, irmãos, estavam enganados a respeito do que deveria ser feito naquele jardim. O nosso Deus tinha dado ordem explícita de que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas por que eles comeram? Porque cobiçaram, foram atraídos pela proposta do diabo, quando o diabo disse: não, não é bem assim, pode comer, o Senhor não quer que vocês sejam igual a Ele, então podem comer. E aí eles comeram, e o que foi gerado na vida daquele casal, meus irmãos? A morte espiritual. Eles foram expulsos do jardim do Éden, eles foram expulsos do lugar que Deus tinha preparado para eles, e consequentemente você e eu fomos expulsos daquele Éden. Sabe por quê? Porque Adão era o tronco da humanidade, era a raiz da humanidade, era o representante de toda a raça humana. Olha o que aconteceu. Nós estávamos conversando agora há pouco a respeito disso, que as mazelas das quais nós enfrentamos nesse dia, de calor, de exaustão, pessoas passando mal, pressão sendo alterada, isso é fruto do erro lá no jardim do Éden, meus irmãos. Olha as consequências que o pecado trouxe sobre a vida do ser humano, e não só sobre a vida do ser humano, mas sobre toda a criação. Portanto, Tiago, ele quer tratar a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, dizendo que não culpe a Deus a respeito daquilo que vem sobre vocês, porque quando a tentação vem, isso é fruto do coração de cada um de nós. Nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Deus jamais vai nos tentar. Deus não tem prazer em nos tirar do caminho. O prazer de Deus é que você ande no caminho dele. Portanto, a culpa é nossa se um dia nós pecarmos. A culpa não é do pastor, a culpa não é do presbítero, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é de ninguém, é sua, tão somente sua, se um dia você cair. Foi você que cobiçou, foi você que se permitiu ser atraído, foi você que permitiu o pecado ser gerado, foi você que buscou essa morte. O pecado é tão grave, irmãos, é tão grave, que o próprio Tiago vai dizer que o preço dele é caríssimo. É a morte espiritual. Podemos também incluir até a morte física. Quantas pessoas morreram fisicamente por causa do pecado? Portanto, irmãos, como nós devemos lidar com as tentações? Primeira situação, ele é gerado no seu coração. Então você precisa entender: eu sou frágil, eu sou limitado, eu dependo da graça de Deus, eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu dependo de uma boa leitura da palavra de Deus, eu dependo de orações, eu dependo de comunhão com Deus. Quando nós saímos da comunhão com o Senhor, quando nós deixamos de meditar na palavra, quando nós deixamos de orar, irmãos, nós estamos nos fragilizando, e o pecado vai assediar cada coração até nos tirar do caminho. A Bíblia diz que o diabo está em nosso derredor procurando o melhor momento para nos devorar, e a mínima brecha que dermos, irmãos, ele vai atacar. Mas há uma segunda lição que Tiago vai nos mostrar a respeito da tentação. Depois dele falar: olha, Deus não pode tentar ninguém. Isso é fruto do coração de vocês, fruto do coração nosso, melhor dizendo. E aí Tiago diz:
é preciso, no meio às tentações, considerar a bondade de Deus. Deus é Deus maravilhoso e bondoso, irmãos. Eu fico a pensar, irmãos, o porquê Deus salvaria pessoas como nós. Deus não tem nenhuma obrigação, irmãos, a respeito da nossa salvação, até mesmo porque nós somos pecadores. E antes do processo de conversão que nós já passamos, nós entristecemos demais o nosso Deus, nós aborrecemos demais o nosso Deus, e mesmo assim, Deus tem sido bondoso para cada um de nós, e nós precisamos considerar essa bondade. E aí, Tiago vai mostrar nos versículos 16 a 18, exatamente a bondade de Deus, da qual você e eu devemos olhar e dizermos: sou dependente dessa bondade. Ele diz no versículo 16 e 17 e 18, não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, não estejam enganados a respeito da tentação. Deus não manda tentação, pelo contrário, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Tiago está nos mostrando aqui, irmãos, que nós precisamos considerar essa bondade de Deus. Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, e até mesmo o próprio Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus. Satanás questionou o amor de Deus, ele questionou a benevolência de Deus, ele pôs em xeque o caráter do nosso Deus. A tentação faz isso, mas Jesus foi firme em sua resposta, dizendo para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, depois de haver dado 3 respostas baseadas nas Escrituras, Satanás se afasta de Jesus, coisa que Adão e Eva deveriam ter feito naquele jardim, mas não fizeram. Quando o nome e o caráter de Deus foi questionado no jardim do Éden, Adão e Eva acreditaram na serpente e caíram em tentação. Quando Jesus foi tentado no deserto e o caráter de Deus foi ali trazido maledicência a respeito do caráter de Deus, o que Jesus fez? Respondeu biblicamente: não só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus. A Deus tão somente dará culto. Jesus está mostrando ali a benevolência de Deus, a bondade de Deus, o caráter de Deus, e dentro desse caráter de Deus nós precisamos considerar essa bondade. E aí Tiago vai mostrar nos versículos seguintes que toda a bondade procede de Deus. Uma coisa, irmãos, e preste muita atenção no que eu vou dizer, que isso é muito importante. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados, porque o inimigo, irmãos, não brinque com ele. E ele está aí querendo devorar, ele está querendo destruir a sua família, ele quer destruir o seu relacionamento com Deus. Esse é o papel dele. Ele é sujo. Ele é sujo. Tentados todos nós seremos, em alguma área aqui ou outra ali, dentro das nossas fraquezas, porque nós temos fraquezas diversas, mas temos, e o inimigo por muitas vezes sabe dessas fraquezas e nos tentará nessas fraquezas, mas nós não podemos ceder às tentações. Ser tentado não é pecado, mas ceder às tentações é pecado. Lutero, certa feita, disse o seguinte: você não pode impedir de um passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir esse passarinho de assentar na sua cabeça. Ele estava dizendo isso exatamente a respeito do pecado. Você não pode evitar de ser tentado, mas você pode evitar de cair em tentação.
Tiago então apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. O que ele fala aqui sobre o caráter de Deus? Primeiro ele diz que somente Deus dá boas dádivas. Deus não dá outra coisa a não ser boas dádivas, irmãos. Deus é benevolente. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto. A segunda coisa que ele vai mostrar aqui é que Deus nos dá constantemente boas dádivas. Quando ele fala assim, olha, descendo do Pai das luzes. Ele diz que toda boa dádiva vem descendo do Pai, e o verbo descendo, ele está no presente do particípio, e a ideia é o seguinte, quando esse verbo está nesse presente do particípio, ele está querendo dizer o quê? Que Deus continuamente nos dá boas dádivas. Deus não interrompe as suas bênçãos sobre nós, mas continuamente Deus vai descendo e derramando bênçãos e bênçãos sobre as nossas vidas. E aí ele vai mostrar também que Deus não muda. Deus é o mesmo de hoje, de ontem, e será eternamente. Ele vai dizer, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim como Deus foi benevolente para os nossos pais lá na antiguidade, Deus tem sido benevolente conosco. Deus vai ser benevolente com as futuras gerações. Deus não pode mudar, Deus não muda, irmãos. Deus não pode ser melhor um pouco, porque Ele já é perfeito. Deus não pode piorar no seu caráter, porque Ele é santo. Ele é santo. E aí ele diz, por essa questão de Deus não ter variação no seu caráter, ele diz, confie que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo, derramando continuamente sobre a vida do seu povo. Tiago nos mostra então essa bondade de Deus, e aí ele vai mostrar no versículo 8, para concluir o seu argumento, que Deus é tão bom, irmãos. Ele sabe que você vai ser tentado, Ele sabe que o inimigo é tinhoso sobre a sua vida. Ele nos dá uma coisa que chama novo nascimento, para você estar firme diante das tentações. Olha o que ele diz no versículo 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Tiago vai nos mostrar aqui, irmãos, que primeiramente, nós nascemos do nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, sabedor das nossas mazelas. Imagine, irmãos, ter que caminhar com Deus sem passar por um novo nascimento. Sabe quando é que se deu o novo nascimento? Na sua conversão. Na sua conversão, quando você se rendeu ao Senhor. A partir daquele momento em que você se rendeu ao Senhor, você se tornou uma nova criatura, um novo ser. Você nasceu espiritualmente. Você nasceu pela palavra da verdade, pelo evangelho da graça. Olha como Deus é bondoso. Imagine se você tivesse que enfrentar as tentações sem passar por esse processo de ser uma nova criatura, sem passar pelo processo de novo nascimento. Jamais conseguiríamos, irmãos. Então Tiago vai mostrar, olha, não culpe a Deus pelas tentações, pelo contrário, Deus é o auxílio nas tentações. Ele é quem fez vocês nascerem de novo. Vocês nasceram espiritualmente novamente. Ou seja, vocês nasceram da palavra, vocês nasceram do Espírito. E aí Deus usa a palavra de Deus como instrumento para você ter uma nova vida. Tiago vai finalizar no versículo 18 dizendo que, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. A palavra gerar é nascer, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Agora ele diz, olha, o Senhor nos deu um novo nascimento para que sejamos primícias de suas criaturas. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? Que negócio difícil de entender. Eu sou primícias das criaturas de Deus.
é fácil de entender quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus era cultuado, irmãos, no Antigo Testamento. O que ele pedia? Quando as pessoas iam entregar algo para Deus, tinha que ser primícias, o melhor. Inclusive, a história de Caim e Abel se dá exatamente por causa desse melhor que ofereceu a Deus. Caim ofereceu algo que não era o melhor que ele tinha, não era a primícia, mas Abel oferece a Deus aquilo que é primícia, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é de grande valor. Ele tirou o primeiro para o Senhor. É como se você fosse lá naquele pé de manga. Até lembrei de uma história aqui agora. Nós tínhamos um pé de manga no fundo de nossa casa, e então aquele pé de manga cheio de frutas, e nós ficávamos olhando ali para ver quem é que pegava a primeira fruta. Eu acredito que muitos aqui já fizeram isso, de ficar lá assim, olhando, pagiando, para saber quando vai dar a primeira fruta. Lá de frente de casa tem um pé de manga, espada, e aí uma manga docinha, maravilhosa. Mas a Marisângela, nós ficamos na disputa para ver quem pega a primeira manga e chupa a primeira manga. E aí a gente se sente importante, porque foi a primeira manga, eu chupei a primeira manga. Esses dias eu peguei uma, encontrei a primeira manga madura, cheguei lá em casa, olha o que eu encontrei. Ela falou, é minha. Eu falei, mas aí não vale, eu que encontrei. Ela falou, mas é minha. E aí os irmãos devem deduzir quem foi que chupou a manga, certamente. Porque aí, quando Deus fala que nós somos as primícias dele, criado para ser primícias, a ideia aqui é que nós somos consagrados para Ele, separados para Ele. Nós somos primícias do Senhor, separados para viver para a glória do Senhor. Tiago está falando exatamente isso. Quando então ele trata de tentações, ele vai nos ensinar duas lições. Primeiro, não culpe a Deus, pois a tentação nasce no coração do homem. O homem cobiça, o homem é seduzido, e o homem gera o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Ele fala, olha, não culpe a Deus, de forma alguma. Pelo contrário, Deus nos auxilia em meio às tentações. É Deus em quem nos dá uma nova vida, e essa nova vida que temos em Cristo Jesus nos ajuda a vencer as tentações. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja, não sei, em algum desses estágios aqui, já iniciando com cobiça. Guarda os teus olhos, meu irmão e minha irmã, porque são os teus olhos as portas que o pecado usa para entrar. Sabe por que existe um adultério? Porque alguém antes olhou. Alguém antes olhou. Depois foi atraído. Esse é o segundo estágio. Cuidado. Você pode achar que não tem problema, que ninguém está vendo, e pode ser que ninguém vá descobrir o seu erro, mas Deus sabe. Deus conhece os nossos corações. Último estágio, ele diz que pecou, e esse pecado gera a morte. Pode ser que tenha muita gente quase morto e outros já mortos. Pastores, se eu passei por essa morte, então o que eu faço? Irmãos, olha como Deus é bom. João escreve uma carta, ele fala assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia vocês pecarem, ou seja, for gerada a morte na vida de vocês, vocês têm um advogado junto ao Pai,
que advoga a causa de vocês. Olha como Deus é bondoso, irmãos. Mesmo depois da queda, distante de Deus, morto espiritualmente, Senhor nos dá ainda a graça de podermos buscar nele perdão. E aí ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é ou não é muito bom, irmãos? Sabe, irmãos, há esperança a cada um de nós. Eu lembro quando Esdras chegou lá em Jerusalém, o povo, os sacerdotes, eles tinham casado com mulheres de outras nações, e essas mulheres estavam levando os sacerdotes a uma idolatria. Quando Esdras chegou lá, que viu aquela situação, irmãos, ele ficou tão angustiado, ele sentou, ele rasgou as suas vestes, arrancou os cabelos da cabeça e começou ali a lamentar. E aí alguém disse para Esdras: no tocante a isso, ainda há esperança. Fala o que devemos fazer e nós faremos. E aí ele diz: manda essas mulheres embora. Ou seja, mandem o pecado embora, ponha para longe de vocês o pecado. E aí o povo fez isso, irmãos, e Deus abençoa aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus ama o seu povo, Ele ama você. Deus não desiste de você, jamais Deus desistiu de você. Então, no tocante a isto, ainda há esperança a cada um de nós. Porque se eu concluísse esse sermão dizendo que o pecado gera a morte e aí já não há mais esperança, certamente você sairia daqui angustiado, porque todos nós, infelizmente, pecamos contra o Senhor. Não deveríamos, mas fazemos isso. Mas o nosso advogado que está junto ao Pai, ele nos ajuda, Jesus Cristo. Portanto, peça a Ele, em nome dEle, quando você orar, fala: olha, Senhor, meu Deus, é em nome de Jesus que eu peço que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraco no meu vocabulário, falo coisas que desagradam o Senhor. Eu sou fraco nessa e nessa. Conta para Deus quais são as áreas. Não precisa contar aqui para mim, não, faça isso. Conta para o Senhor. Em nome de Jesus, você conta para o Senhor. E Ele é rico em misericórdia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, olhando para esse texto, como nós somos fracos, Senhor. Tua palavra diz que ao sermos tentados, isso é fruto da nossa fragilidade. É fruto, ó Deus, da nossa natureza pecaminosa. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não cobiçar, a não ser seduzido. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Que em tempos difíceis em que o inimigo venha tentar nos seduzir, ó Deus, que o Senhor nos traga à memória a Tua palavra, em que diz que o Senhor é o Deus da benevolência, é o Deus que nos dá toda boa dádiva, é o Deus que desce dos céus o todo dom perfeito sobre nós. Oh Deus, o Senhor nos gerou pela palavra, o Senhor nos gerou pela Tua palavra para vivermos em novidade de vida, e que assim possamos viver em novidade de vida, como novas criaturas, um povo que passou pelo novo nascimento e que ande para agradar o Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajude os meus irmãos, ajuda-me, ó Deus, pois somos fracos e dependemos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E agora, meus irmãos,
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.